Por que eu não sou evangélico? Porque eu não me considero evangélico, porque não, eu entendo que eu não faço parte desse sistema evangélico. E quando alguém me pergunta, mas você é evangélico, né? Eu falo, não sou evangélico. Você é protestante? Não sou. Mas como assim? Não é pastor? Não está no ministério? Você não é cristão? Etc e tal, você não prega a Bíblia e tal, e você não é evangélico? Como assim? Sim, eu não sou evangélico, e tenho vários motivos teológicos, bíblicos, para eu não me dizer, para eu não me denominar evangélico, mas eu não vou citar esses motivos, eu vou citar outros motivos, motivos de eu, Everton, né, fora a questão teológica, não me adequar ao sistema evangélico, tá bem? Vamos lá? Primeiro motivo pelo qual eu não sou evangélico. Eu não sou evangélico porque, na verdade, o sistema evangélico aí, ou protestante, ele é uma reforma católica. Imagine só, né? Quando você vê aí a reforma protestante. O que é uma reforma? Uma reforma é você mantém a estrutura básica ou a base da casa e você vai fazer o quê? Ajeitar vários pontos. Então você ajeita aqui, ajeita ali, coloca mais cimento aqui, tira ali, muda a janela, o telhado, etc e tal. Mas você deixa a estrutura base intacta. Isso é uma reforma. Você não vai jogar a casa lá embaixo e construí-la de novo. Isso é uma reconstrução, certo? Quando você vê o movimento evangélico falando, por exemplo, eles pegam muito e batem muito firme no sentido da reforma protestante. O protestante, eu sou protestante, eu sou oriundo da reforma. Eu não acredito que Deus reformou a igreja. Tem até um movimento aí, os reformados, né? Você é o quê? Você é evangélico ou protestante? Você é reformado? É pentecostal e etc e tal? Quer dizer, eu não acredito que Deus reformou a igreja. Eu creio que Deus construiu a igreja. Eu creio que Jesus deu início à igreja. Ele fez nascer a igreja. E a igreja, ela continuou a sua história até onde está hoje. Eu não creio que Deus parou no meio do caminho e falou assim, olha, vamos reformar agora. Porque tem uns defeitos ali, agora nós vamos reformar, né? Vamos manter a estrutura base, mas nós vamos dar uma reformada. A igreja católica, quer dizer, a igreja evangélica, ela sai dessa ideia católica. Pode ver, o sistema base é o mesmo. Olha, tinha comunhão, aí tem a ceia. Da mesma forma, né? Os mesmos símbolos, do mesmo jeito, a prática. Muda um detalhezinho ou outro, mas é o vinho aqui, o cálice ali, o pão aqui, o pão ali. Quer dizer, é feito uma vez em cada período. E quer dizer, a prática passou a ser a mesma. Pega a questão aí do templo, os dois ali com o templo, um tem missa, o outro culto, as liturgias elas são semelhantes e historicamente era mais semelhante ainda se você pegar a partir de Lutero. Pega a questão dos cargos e o ofício sacerdotal, você vai ver ali os leigos de um lado, católicos, leigos de um lado, evangélico, você vai ver os sacerdotes do lado católico, os sacerdotes evangélicos, você vai ver o padre de um lado, o pastor do outro, você vai ver o bispo de um lado, o bispo do outro, você vai ver apóstolo como o papa de um lado e o apóstolo de outro, você vai ver cargos e a forma de lidar, não estou falando da questão dos dons, mas a forma que a igreja evangélica lida é a forma que a igreja católica lida, quer dizer, o governo é assim. O governo da igreja evangélica é oriundo do governo da igreja católica. Há muitas semelhanças. Tem muitas igrejas evangélicas, por exemplo, que ainda mantêm o sistema de governo episcopal, que é o mesmo da igreja católica. Quer dizer, as práticas são basicamente as mesmas. Eu repito, o que muda é um detalhe ou outro. Os dois, se você pegar a igreja católica, como a grande maioria do movimento evangélico, né? Quando eu falo movimento evangélico, eu não estou falando de pessoas em específicos. É claro que tem várias comunidades, grupos que são uma bênção, são bíblicos, etc. Mas o movimento evangélico em si é um movimento semelhante ao católico, é um movimento do medo, onde você vai seguir, cumprir as leis, as regras, frequentar, fazer isso e aquilo para não ir para o inferno.
Quer dizer, é o evangelho do medo, é o evangelho de não ir para o inferno. Não é o evangelho da relação, de uma relação pessoal com Cristo. É um evangelho de não ir para o inferno. É assim que a Igreja Católica e é assim que a Igreja Evangélica nasce e ela perdura até hoje. Quer dizer, então eu não me enquadro dentro disso aí. Eu não me enquadro dentro desses rituais, dessa sistemática toda e tal. Particularmente, isso não me cabe. Né? Não faz sentido para mim um monte desses rituais aí, por exemplo, vazios. Muitas vezes o cantar, o orar, o rezar ali, vazios, sem coração. A liturgia é mais importante. E não vem falar para mim que não é. A liturgia é mais importante. A grande esmagadora maioria do sistema evangélico, a liturgia é muito mais importante do que o movimento que Deus vai fazer no relacionamento pessoal com cada um ali. A liturgia é muito mais importante. Quantas vezes já eu pregava mais de 300 vezes por ano em igrejas. Quantas vezes eu vi, eu pregava e fazia e tal, e ali o testemunho falando sobre a questão de missões no lugar e tal, as pessoas chorando, de repente eu entregava o microfone e venha lá um robô, né? Então, irmãos, agora é a hora de fazer isso, porque o aviso do encontro, não sei do que, porque a cantina, não sei do que. A liturgia, quantas vezes eu fui em lugares para pregar e o pessoal ficava num monte de coisa da liturgia e disso e daquilo e vai e volta e tudo e tal. 1h40, 2 horas depois passava o microfone para mim para trazer uma mensagem, uma reflexão, um estudo e tal. Mas tem que cumprir a liturgia certinho. Quer dizer, eu vejo que tem muitos sinais da igreja evangélica igualzinho à igreja católica. Muda a palavra, muda apenas um detalhezinho ou outro, mas a estrutura em si. Então eu não sou evangélico porque eu não acredito que Deus reformou a igreja. Eu acredito que Ele criou, gerou e foi construindo a igreja ao longo dos anos. Ok? Então não me chamo de protestante, eu não sou protestante, eu não sou evangélico, não sou participante do movimento gospel, eu não sou nada disso aí, ok?